Senhoras e senhores, boa tarde. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem a honra de recebê-los para a abertura do Seminário Eleitoral 2024. Esta ação educacional é uma realização do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Apoio aos Promotores Eleitorais, CAEL, e tem como objetivo preparar os promotores eleitorais, os analistas e os assessores para as eleições deste ano. Compõe a mesa de abertura o Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, Jarbas Soares Júnior. O Procurador-Geral, o Procurador Regional Eleitoral, José Jairo Gomes. O Corregedor-Geral do MPMG em exercício, Mauro Flávio Ferreira Brandão. A ouvidora do Ministério Público, Nádia Estela Ferreira Mateus. A diretora do CEAF, Hélida de Freitas Rezende. O coordenador do CAEL, Emanuel Levenhagen Pellegrini. E a juíza do TRE, Patrícia Henriques Ribeiro. O MPMG agradece a presença dos seus membros, servidores, estagiários e colaboradores, de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de advogados, dos demais convidados e de todos que nos assistem ao vivo pela TV MP. Senhoras e senhores, em respeito ao precioso tempo dos presentes, os oradores desta solenidade farão uma saudação geral à mesa e a todas as pessoas, deixando ao anfitrião, o Procurador-Geral de Justiça, as referências às autoridades presentes ao final. Para proferir a sua mensagem de boas-vindas, ouviremos o coordenador do CAEL, Emanuel Levenhagen Pellegrini. Boa tarde a todos, quase boa noite. Eu gostaria de, na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, Dr. Jarbas Soares, cumprimentar todos os presentes, todas as autoridades presentes, sobretudo os amigos da mesa de abertura. É com grande satisfação e entusiasmo que damos início a este já tradicional seminário sobre direito eleitoral. Um evento que se destaca como uma notável oportunidade de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre o papel fundamental que desempenhamos na promoção da democracia e na garantia da integridade do processo eleitoral em nosso Estado. As eleições municipais são um dos pilares fundamentais da nossa democracia. Elas refletem a vontade do povo em sua forma mais pura e imediata, já que é na realidade local que as políticas públicas impactam diretamente a vida dos cidadãos. Nós, como membros do Ministério Público, temos a responsabilidade de garantir que esse processo seja conduzido com transparência, integridade e legalidade. O Ministério Público, enquanto órgão constitucionalmente incumbido de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis, desempenha um papel crucial na manutenção da integridade do processo eleitoral. Somos os guardiões da democracia e nossa atuação é fundamental para garantir que as eleições reflitam verdadeiramente
a vontade do povo. Nossa missão é clara: garantir que cada voto seja contado, que cada voz seja ouvida e que toda fraude seja combatida e os abusos inibidos, e assegurar que todos os candidatos tenham iguais condições na disputa. O seminário que ora se inicia foi cuidadosamente planejado para proporcionar a vocês, promotoras e promotores eleitorais, as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios que as eleições municipais trazem. Elaboramos um programa rico e diversificado que inclui palestras dos mais destacados professores e especialistas na área, a maioria colegas de Ministério Público, debates e trocas de experiências sobre as mais recentes mudanças e alterações na legislação eleitoral, cujo conhecimento e expertise certamente nos proporcionarão aprendizados valiosos e contribuições significativas para o aprimoramento de nossas práticas e atuações como promotores eleitorais. Além disso, este seminário também representa uma importante oportunidade de fortalecimento dos laços de coleguismo e solidariedade entre nós, compartilhando histórias, aprendendo uns com os outros e construindo uma rede de apoio e colaboração que nos fortaleça em nossa jornada. Sei que a tarefa que temos pela frente não é fácil. A responsabilidade é grande e as expectativas são altas. Como disse um notável pensador inglês, aqueles que lutam por uma democracia forte devem garantir que o processo pelo qual ela é mantida seja justo e livre. Portanto, é preciso, a todo momento, lembrar que, apesar dos desafios, o trabalho que fazemos é essencial para a saúde de nossa democracia. É através de nossa vigilância constante e de nossa ação firme que podemos garantir que as eleições sejam justas e que a vontade do povo prevaleça. Agradecemos cada um de vocês pelo compromisso e pela dedicação incansável. Juntos podemos fazer a diferença. Unidos podemos assegurar que as eleições municipais de 2024 sejam um exemplo de justiça e transparência. Este seminário é apenas o começo. Vamos sair daqui ainda mais preparados, ainda mais determinados e ainda mais unidos em nossa missão constitucional, a missão do Ministério Público. Desejo a todos um excelente seminário, que este seja um momento de aprendizado, de crescimento e de reafirmação de nosso compromisso com a democracia. Muito obrigado e sejam todos muitíssimo bem-vindos. Para suas boas-vindas, ouviremos o Procurador Regional Eleitoral, José Jairo Gomes. Uma boa tarde a todos. Tendo em vista que eu falarei na sequência, mais alongadamente, eu gostaria, nesse primeiro momento, apenas de agradecer ao convite do Ministério Público. O Ministério Público Estadual, que já foi a minha casa também, eu comecei aqui em 1993, posse em junho de 93, muitas saudades daqui. Quando, doutor Jarbas, a Procuradoria-Geral de Justiça ainda era na Rua Timbiras, esquina com Álvares Cabral. Então, eu gostaria, nesse primeiro momento, de agradecer o convite, dizer que eu vejo aqui amigos, né, de outros tempos, e, na pessoa do doutor Jarbas, estender a todos e a todas o meu muito obrigado, e que seja um excelente seminário e que todos aproveitem. Muito obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. Obrigado.
Boa tarde ainda a todas as pessoas aqui presentes, meus queridos colegas do Ministério Público, da Magistratura, da Advocacia, servidores da instituição. Quero cumprimentar também todos que nos assistem agora ao vivo e que vão nos assistir depois nas suas casas e promotorias. Dizer que para nós é uma alegria enorme ter de volta aqui o filho da casa, Zé Jairo Gomes, que é procurador regional eleitoral de ontem e de hoje e de sempre. O Zé Jairo se tornou um doutrinador do direito eleitoral, é uma autoridade na matéria e retornou a Minas, assumindo essa importante função numa eleição de importantíssima atuação das promotorias eleitorais em primeiro grau e da Procuradoria Regional Eleitoral. Ficamos muito seguros como cidadãos da sua condução na atuação de coordenação estadual, mas também com a atuação sempre profícua no TRE, e também sabemos que Vossa Excelência levará ao TSE questões que, por acaso, não forem dirimidas aqui na Corte Estadual da forma mais adequada. Também quero agradecer a presença sempre importante da Corregedoria Geral do Ministério Público, que é a corregedoria também para os promotores eleitorais, segundo me informava aqui o nosso Procurador Regional Eleitoral. Quero aqui também dizer da importância da participação da ouvidoria, porque muitas notícias de fatos, notícia crime, informações preciosas chegarão ao Ministério Público Eleitoral via ouvidoria do Ministério Público. É importante que a ouvidoria do Ministério Público esteja atenta a essas informações. Quero cumprimentar mais uma vez e parabenizar o Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional, todos os seus servidores, e a nossa diretora Hélida Rezende, que conduz o CEAF tão bem. Também quero dar um abraço na minha amiga, juíza do TRE, Patrícia Henriques, que aqui representa os demais integrantes da Corte, aqui presentes, os magistrados que atuam na Justiça Eleitoral. Saudar o nosso novo coordenador, Emanuel Levenhage, desejar-lhe boa sorte, que essa eleição tenha esta mesma condução que durante 20 anos o nosso querido coordenador de sempre, Edson Rezende de Freitas, trabalhou tão bem durante esses anos todos, praticamente tendo firmado uma doutrina do Ministério Público Eleitoral no estado de Minas Gerais, porque os procuradores regionais mudaram, os juízes eleitorais mudaram, os presidentes dos tribunais mudaram, até os advogados mudaram, mas o Edson ficou durante 20 anos nessa função, e eu sempre disse que o Edson era a única unanimidade do Ministério Público. Me lembro, quando retornei ao cargo em 1920, muitos me ligando para manter o Edson no eleitoral. Eu falei, mas que coisa, quem disse que eu vou tirar o Edson do eleitoral? Então, com a sua aposentadoria, nós perdemos um grande coordenador, um grande caráter, uma grande personalidade que não tinha hora, momento para atender os colegas que atuavam no Ministério Público Eleitoral. Busquei trazer para o lugar dele, ou pelo menos o lugar que ele deixou, um promotor de justiça capacitado na acepção da palavra, um promotor que entende a vida lá fora. O Emanuel tem sangue de justiça, seu avô, o velho Levenhage, seus tios, ele mesmo, seu irmão, são todos vocacionados servidores da justiça. E o Emanuel, ele consegue entender o desenho político. Isso é muito importante.
do âmbito estadual, do âmbito nacional, que acabam refletindo nas eleições municipais. Portanto, tenho a segura confiança que ele será um aprendiz do velho grande Edson Rezende. Não ouse achar que vai se tornar um Edson Rezende, mas eu pelo menos arrumei alguém que era tão bonito quanto ele para colocar no cargo. Meu querido Edson, muito obrigado, a sua presença é muito importante aqui para todos nós. Tenho certeza que, como advogado, vai continuar lutando pela justiça, pelas melhores decisões e buscando o entendimento que venha fortalecer também a atuação do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Este evento, estou vendo aqui os novos amigos, os novos promotores e as novas promotoras de justiça e promotores eleitorais, esse evento começou mais ou menos em 93, 94. É porque você estava entrando aqui no Ministério Público. Na época, eu, Rômulo e Antônio Sérgio organizamos esse congresso, trouxemos aqui muitos ministros do TSE, procurador-geral eleitoral, doutrinadores antigos, aquele lá de Alagoas, como ele chama? Adriano Soares, trouxemos, acho que não sei se trouxe o Fábio Ribeiro, mas trouxemos aqui juristas de todos os que podem pensar, Antônio Carlos, Fernando Neves, enfim, Torquato Jardim, fizemos muitos eventos e, nesse período, nós fomos firmando uma doutrina da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. E buscamos também, porque todos nós assessorávamos também o Procurador Regional Eleitoral, nos incluir nas ações da Procuradoria Regional Eleitoral e também trazendo o MPF, que conduz as ações do eleitoral, para a nossa vivência, integrando as nossas instituições. E nesse longo período que o Edson estava sentado assistindo, né, depois dali ele foi se tornar o grande Edson que nós mantemos essa tradição de ter este evento para nós afinarmos as nossas intenções e ações, discutirmos assuntos que vão chegar nas mesas dos promotores eleitorais e das promotoras eleitorais, para que o Ministério Público tenha uma atuação importante, fundamental para a democracia, para o processo eleitoral. Mas, diferentemente da minha época, o amadurecimento do tempo, essa passagem de longos anos, nos serve também de aprendizado. E um deles, fundamental para os que vão fazer sua primeira eleição, que os candidatos são os candidatos, não são os juízes e promotores que estão sendo eleitos e votados. Nós não somos os personagens da eleição. Quanto menos aparecermos, melhor. Quanto mais certeiros formos nas nossas ações, melhor. O pleito municipal é marcado por paixões, muito maior do que essa Lula-Bolsonaro que tem aí. É a vida das pessoas, é o local, são grupos políticos antigos, uns há mais de 100 anos, que se digladiam na eleição. Muitas vezes vão querer tentar usar o Ministério Público. É importante nós sabermos disso, vamos ser o primeiro juiz da causa quando chegar, tentar ter um olhar imparcial para as questões que vão estar fervilhando lá nos municípios. E, portanto, nós temos que ter essa dimensão de que nós não somos os candidatos. Nós não somos heróis de nada, nós somos agentes responsáveis pelo bom andamento da eleição, para evitar os crimes, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, e deixar os candidatos disputarem no campo das ideias e o promotor de justiça ter muita ciência, a promotora de justiça que exerce as funções eleitorais do Ministério Público, ter muita ciência da repercussão de uma declaração.
E digo para vocês, eu assumi a Procuradoria-Geral a primeira vez, eu tinha 14 anos de Ministério Público. E tinha passado por essa vida do eleitoral, porque eu já tinha 12 anos de eleitoral, praticamente, na Procuradoria Regional Eleitoral e na direção do foro, junto com os meus colegas. Nós éramos muito conhecidos, nós fazíamos muitas ações, inclusive ações espetaculares e outras importantes ações. Eu sabia disso tudo, mas quando eu assumi a Procuradoria, fui assumir, o governador então era Aécio Neves, ele falou uma coisa muito importante que eu gravei, que eu vou repetir aqui. A força da palavra do Procurador-Geral de Justiça. Hoje eu sei que eu tenho que ter controle, quando falo, sobretudo, de alguma instituição aí. Agora eu sou presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. A minha fala não fica restrita a Minas Gerais e nem aos meus 1.100 colegas. É uma repercussão nacional. Então eu tenho que ter mais cuidado com o que eu vou falar, com as minhas críticas, com o meu pensamento pessoal. Então, é importante também que o promotor, a promotora eleitoral, tenha essa dimensão, porque uma fala dele pode desequilibrar uma eleição. Uma ação pode desequilibrar uma eleição. E digo a todos aqui, aos promotores de justiça, novos que estão indo, aos promotores de justiça que estão indo, o eleitoral vai estar acontecendo conosco, à frente, os fatos vão acontecer. Agora, tem assuntos, sobretudo de patrimônio público, que são assuntos velhos. Tem muito cuidado de mexer com essas ações agora. Eu pedi à Procuradoria da Competência Originária para, a partir de agosto, evitar operações, salvo se estiverem os fatos acontecendo. Se estiver acontecendo, pode ser no dia da eleição. Agora, buscar investigações antigas, operações a partir de agosto, acaba tendo uma influência no processo eleitoral que nós temos que lutar para evitar do abuso do poder econômico e político. Então, o Ministério Público não pode ser um fator de desequilíbrio eleitoral com a sua própria ação. Não estou dizendo nem o despacho do juiz, do tribunal. A nossa própria ação já gera um ambiente novo na eleição e pode mudar o resultado da eleição e a vontade popular. Então, é preciso que nós sejamos comedidos, mas também firmes, porque nós vamos enfrentar abuso do poder econômico, sim. Crime eleitoral, sim. As pessoas querem ganhar de qualquer jeito, acusam o outro, mas fazem igual. E uma atenção especial, estou indo para concluir minha fala aqui, não sei se teria outra chance, uma preocupação especial com a desinformação, com o uso indevido da comunicação. Eu não vi aqui especificamente na programação, a não ser condutas vedadas aos agentes políticos, talvez, uma discussão especificamente sobre fake news, a deep news e todos os meios que podem interferir na vontade do eleitor. Eu acredito que o TSE deu um recado muito claro, inclusive na fala da ministra Carmen Lúcia, que eu achei muito restrita a um tema só, mas ela se concentrou sobre o uso indevido dos meios de comunicação na eleição. Desvirtua o processo eleitoral, sim. E é muito bom, de um lado, que a justiça, os juízes, os ministros, foram vítimas da desinformação, para eles entenderem, muitas vezes, o que nós estamos falando. Porque agora, tendo sido vítimas, eles sabem o poder da desinformação, que o Ministério Público, certamente, detectado um volume de informações que podem desvirtuar o processo eleitoral, ou o momento que será desencadeada aquela informação, que é a véspera da eleição, que não dá possibilidade de ter a contrariedade daquela informação, que a Justiça Eleitoral está dizendo: caçarei mandatos, caçarei resultados, suspenderei resultados eleitorais, caso esses meios sejam utilizados. E de todos os meios que eu já participei de eleições, já investiguei governadores juntos com a Procuradoria Eleitoral, já tivemos ações relacionadas a eleições da Prefeitura de Belo Horizonte. O mais fácil de fazer para desvirtuar o processo eleitoral hoje é usar a desinformação. É o mais fácil. É um vídeo, é uma notícia que corre no grupos de WhatsApp
E como eles estão fazendo isso hoje? Aliás, há mais tempo. Quem leu aquela obra Engenheiros do Caos, sabem, eles formam um grupo de 10, 10 para 100, 100 para 1000, 1000 para 10 mil, 10 mil para 100 mil. Aquilo sai como um rastilho de pólvora e pode desvirtuar a vontade do eleitor. Só para você imaginar, minha irmã, que mora em Genebra, na Suíça, até hoje não vacinou da Covid, por conta de desinformação de rede de WhatsApp, de grupos de WhatsApp. Então, esse ponto é muito importante. Nós temos o GAECIB, ou para os mais entendidos, o GAECIB, o GAECO dos crimes cibernéticos, que o Mauro, talvez até para os promotores jovens, já tenha falado, talvez. Uma situação extrema, né, porque eles não têm perna para todas as fake news que vão sair na eleição, mas uma ação extrema pode utilizar esses meios. Tenho certeza, Patrícia, tenho certeza que vocês, magistrados, já sabem também a responsabilidade do Poder Judiciário nesse momento para que a eleição seja a mais limpa possível. Nós ainda vamos conviver, sobretudo nesta eleição, com esse volume muito forte de desinformação. Acredito que na próxima já vai diminuir, na outra municipal já estará menor. Mas hoje, esse é o grande mal do momento. Abuso do poder econômico, é fácil de detectar. Abuso do poder político, é fácil de detectar. Condutas vedadas também é muito, às vezes, fácil de detectar. A fake news, para chegar na origem, já é mais complexo e precisamos ter, às vezes, as notícias que vão chegar na promotoria têm que ser checadas, sobretudo, da origem da fake news. E, salvo as eleições das grandes cidades, essas vão ser fomentadas na região ou na cidade mesmo. Por exemplo, eu, Raquel, Ivan, tem aqui alguns colegas lá de Montes Claros. Muitas coisas vão ser feitas em Montes Claros para rodar nos municípios da região. Algumas em Belo Horizonte, algumas lá nos partidos mesmo, lá para cima. Mas essas fake news poderão ser detectadas, alguém pode denunciar, sair do grupo e falar. Então, é importante que o Ministério Público esteja atento à desinformação que pode desvirtuar a vontade do eleitor e causar um dano grandioso ao processo eleitoral. O lado bom é que a Justiça Eleitoral já disse que vai responder rapidamente a essas notícias e vão punir depois, eventualmente, com cassação de mandatos, o que vai inibir um pouco essa movimentação. Mas ser humano, todos nós sabemos como que é. Antes, quando eu era menino na minha cidade, era cartaz debaixo das portas da casa. Agora é WhatsApp. Quando é no Instagram, mais fácil detectar, Facebook, TikTok, né, Twitter, mas essa outra que rola em grupos, né, penso que o nosso procurador de regional eleitoral vai trazer qual que é a estratégia dele para atuar. Portanto, meu caro K. Manuel, porque era Kael, seria K. Manuel, porque o Edson, gente, olha, o Edson era o próprio Kael. Ele não tinha assessor, não tinha mesa, não tinha nada, ele era o Kael, então, por isso que ele ficou com o apelido de Kael, porque ele onde andava, se ele viajava, o Kael ia para a Europa, se for o caso, e ele carregou isso por muito tempo, com o apoio da Procuradoria Regional Eleitoral. O Ministério Público de Minas tem feito a parte dele nesse tempo todo. Nós não temos assim uma sangria desatada de abusos no Estado, mas também temos, porque não somos todos seres imperfeitos. Portanto, parabéns pela organização do evento, que os nossos colegas possam aqui clarear as conclusões que já têm, ou ter conhecimento de como o TSE tem decidido, o TRE tem decidido, como que o Ministério Público tem agido nesses casos, e para que o processo eleitoral transcorra da melhor forma possível neste ano, que enfrentaremos aí ainda os resquícios das eleições presidenciais de 19 e 22. Eles estão aí, basta ligar a televisão, basta abrir o Instagram, basta abrir os jornais, basta ver os aplicativos. O clima está aí ainda, infelizmente, ainda vai demorar um pouco a passar, talvez 26 ainda um pouco lá na frente, que a sociedade
vai se encontrar. Portanto, boa sorte. E se houver o after aqui desse evento, já que o Manuel disse que não tem coquetel, podem me chamar, que eu estou lá em cima e vou encontrar com vocês. Obrigado a todos, boa noite. Agradecemos aos integrantes da mesa e convidamos para que tomem os assentos no auditório para darmos início às atividades técnicas. À exceção do promotor de justiça Emanuel Levenhag e do procurador regional eleitoral José Jairo Gomes. Assistiremos neste momento a palestra magna intitulada A Justiça Eleitoral na Constituição de 1988. Passamos a palavra, então, ao Dr. Emanuel para a apresentação do palestrante. Boa noite a todos mais uma vez. Bom, Dr. José Jairo, eu acho que não tem ninguém nessa sala que não o conheça, pelo menos de diário oficial, não é mesmo? Todo dia o nome dele consta lá nas inúmeras designações eleitorais que nós temos. Então, acredito que todo mundo, a grande maioria aqui, deva ler o diário oficial, então já o conheça de diário oficial. Mas o Dr. José Jairo é um profissional ímpar. Ele foi procurador regional eleitoral aqui em Minas Gerais no início dos anos 2000, quando ele atuava na primeira instância, aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Ele se promoveu a Procurador Regional da República e ainda não havia a 6ª Região da Justiça Federal e do Ministério Público Federal. Ele foi a Brasília, no Distrito Federal. E no Distrito Federal, atuando como Procurador Regional da República, ele foi lá também Procurador Regional Eleitoral. Com a criação da 6ª Região da Justiça Federal recentemente, ele retornou a Minas Gerais como Procurador Regional da República e reassumiu o cargo de Procurador Regional Eleitoral. Portanto, o Dr. José Jairo é um membro do Ministério Público que possui uma experiência gigantesca, prática também. E, além disso, dessa experiência toda do Dr. José Jairo, ele é autor de diversos livros sobre direito eleitoral, como direito eleitoral, na 19ª edição, não sei se já está... 20ª edição, crimes eleitorais, processo penal eleitoral, recursos eleitorais e outros livros, inclusive na área do direito civil. Junto com o nosso querido amigo, colega Edson Rezende, é também uma das grandes referências no direito eleitoral no Brasil. E, além de tudo, o Dr. José Jairo é doutor pela UFMG, foi professor adjunto na UFMG, e, enfim, portanto, um grande acadêmico, um grande profissional, tanto intelectualmente quanto na prática. E é essa oportunidade ímpar que todos aqui teremos de presenciar, de ouvir o Dr. José Jairo hoje e amanhã também. Então, Dr. José Jairo, mais uma vez agradeço muito a sua presença, que muito nos honra,
e temos certeza que a sua palestra muito engrandecerá o Ministério Público de Minas e todos os promotores eleitorais que já atuam no direito eleitoral ou passarão a atuar daqui em diante. Então, o senhor tem a palavra e fique à vontade. Alô, alô. Muito obrigado, doutor Emanuel Levenhagen. Gostaria, agora talvez com mais propriedade, cumprimentar os amigos, agradecer a Vossa Excelência e ao Ministério Público de Minas Gerais, que eu também considero a minha casa, porque foi aqui que eu iniciei, naqueles idos de 1993. Depois que o Ministério Público de Minas fez um concurso que aprovou 3 candidatos dos 10 mil inscritos, acho que alguém falou, poxa, a gente precisa de mais gente, né? Vamos fazer uma prova mais fácil, colocar mais gente para dentro. Aí foi nessa aí que eu consegui chegar, né? Para minha alegria. Na época, quando eu cheguei aqui, o doutor Edson já era um patrimônio, já estava aqui há muitos anos, né? Por isso que o Jarbas falou da larga experiência. Então, eu gostaria de cumprimentar os colegas, agradecer ao Ministério Público por essa oportunidade, a minha colega de concurso, doutora Hélida, aqui presente. Quero agradecer também, penhoradamente, a presença dos juízes da Corte Regional Eleitoral Mineira, professora Patrícia Henriques, professor Lourenço Capanema, professor Leonardo Spencer. Agradecer a Vossas Excelências por prestigiar esse momento, dizer que, para nós que estamos a falar e para os colegas promotores, é realmente uma distinção muito grande tê-los em nossa audiência. Muito obrigado por estarem aqui. Sabemos que Vossas Excelências têm muitos compromissos e certamente sacrificaram o tempo para estar aqui compartilhando conosco desses momentos. Muito obrigado. Muito bem. Nessa palestra, ou nessa conversa, ou nessa fala de abertura, reservamos um tema um pouco mais geral, né? E deixamos para amanhã alguns temas assim mais pontuais a respeito de atuação. Falaremos, então, sobre o papel da Justiça Eleitoral na Constituição, que muitas vezes o promotor de justiça está lá na comarca dele, olhando a regra que está no Código Eleitoral, que está na resolução do TSE, e se esquece que nós estamos vivendo dentro de um sistema jurídico. Esse é o ponto fundamental, né? E é preciso ter a compreensão do que significa a justiça eleitoral no âmbito da Constituição, para que nós possamos interpretar e chegarmos a soluções justas na nossa atuação, separarmos o joio do trigo, o doutor Jarbas falou muito bem aqui, separarmos o joio do trigo e pautarmos a nossa atuação dentro de uma ideia de razoabilidade, né? Tem coisas que não são razoáveis do Ministério Público assumir, tem coisas, não é, que são mais que razoáveis, né? São deveres. Até, como o doutor Jarbas também disse, para não se deixar instrumentalizar por certas pessoas, por certos segmentos. Eu gostaria de propor, inicialmente, o seguinte exercício. Imaginemos um vácuo normativo em que a Constituição prevê a existência de 3 poderes da República, não contendo, porém, nenhuma norma sobre direito eleitoral, sobre a via legítima de investidura nos altos cargos do Estado, tampouco sobre um órgão encarregado de prestar esse serviço, ou seja, tampouco sobre a justiça eleitoral. Imagine que a nossa Constituição não previsse
ou não contivesse normas, nenhuma diretiva sobre justiça eleitoral e processo eleitoral. É intuitivo, evidentemente, que se isso acontecesse, problemas complexos, insolúveis, resultariam desse vácuo normativo. Afinal, o Estado é um ente abstrato, criado pela razão humana, e não existe de per si, por si próprio. É necessário que a Constituição defina quem vai gerir o Estado, quem vai governar a sociedade, como e com quais critérios os altos cargos políticos estatais serão ocupados. É certo que uma situação como essa não ocorreu nem mesmo nos primórdios do Estado brasileiro. Não ocorreu nem na fase colonial, nem no período do Império, tampouco na Primeira República. E é verdade que nesses períodos a justiça eleitoral não existia como instituição. Porém, havia regramento sobre eleições e preenchimento de cargos políticos estatais em conformidade com o desenho institucional da época. A Constituição de 88 seguiu a tradição normativa brasileira, não só positivando clara e expressamente um sistema jurídico eleitoral, como também institucionalizando um órgão especializado nessa seara, qual seja a Justiça Eleitoral. E, ao fazê-lo, não só atribuiu a esse órgão poderes e competências explícitas, como também poderes e competências implícitas, estas consubstanciadas nos meios e instrumentos aptos a viabilizar o exercício de seus encargos e atribuições. É importante aqui frisar e destacar as competências implícitas da Justiça Eleitoral, pois fundamentam diversas de suas ações. Muitas das atividades que a Justiça Eleitoral realiza não estão plasmadas numa competência explícita ou não estão fundamentadas numa competência escrita ou expressa na Constituição, mas são decorrências daquilo que está lá posto. A função constitucional da Justiça Eleitoral consiste em ensejar a concretização dos direitos políticos dos cidadãos, velando pela investidura legítima nos altos cargos do Estado. Com isso, garante-se segurança e estabilidade ao normal funcionamento do regime democrático representativo, pois existe uma instituição oficial encarregada de zelar pela integridade do sistema jurídico eleitoral, presidir o processo eleitoral, proclamar e diplomar os eleitos e, portanto, indicar os dirigentes do Estado, em suas diversas instâncias, que serão investidos no poder estatal. E, nesse afã, a Justiça Eleitoral é garantidora da concretização de deveres, de valores e princípios fundantes do Estado brasileiro, como são a democracia, a liberdade, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, a soberania popular. Então, aqui, a Justiça Eleitoral, dentro do contexto principiológico do nosso sistema jurídico, ela não se resume a organizar eleições. Ao contrário, ela tem uma função, para além de organizar as eleições, ela tem uma função relevantíssima dentro do desenho constitucional do Estado brasileiro. A Justiça Eleitoral, deveras, tem um dos mais importantes papéis do regime democrático representativo, pois é dela a incumbência de assegurar a legitimidade dos dirigentes estatais. E não será exagero dizer que tal constitui um dos pressupostos fundamentais para se alcançar paz, harmonia e desenvolvimento sociais. A legitimidade para o exercício do poder estatal repousa, sabemos todos, no consentimento dos destinatários do exercício desse mesmo poder, isto é, no consentimento do povo. Há uma lógica circular nessa afirmação. O povo consagra o governante, sendo também destinatário do poder por ele exercido. Daí não ser possível haver exercício legítimo de poder que não seja consentido pelos destinatários. E tal consentimento se expressa no e pelo processo eleitoral, embora ele não necessariamente se forme aí. O consentimento ele não se forma necessariamente no processo eleitoral, até porque o processo eleitoral
tem um processo, tem um período muito curto, 45 dias. O consentimento ele se forma na vida da pessoa, né? No dia a dia da pessoa, que vai acompanhando, vai lendo, vai discutindo e tudo mais. Aí vai se formando os consentimentos e o processo eleitoral é o momento em que isso se cristaliza. Em termos conceituais, o processo eleitoral é o locus, ou lugar em que se dá a manifestação coletiva de vontade do povo a fim de escolher os ocupantes dos cargos político-eletivos. É uma técnica, vamos dizer assim, uma técnica democrática e coletiva de organização política da sociedade. Isso no sentido mais amplo do processo eleitoral. Portanto, a função primordial da justiça eleitoral liga-se ao controle de investiduras político-eletivas e das eleições. É importante perceber que o desenho desse controle político-social não foi concebido e implantado de um jato, mas é o resultado de uma longa evolução das instituições democráticas. Com a afirmação histórica da soberania popular e dos princípios democráticos e representativos, foram desenvolvidos métodos e sistemas de controle de eleições e investidura em mandatos representativos. Para uma visão contemporânea desse tema, tem-se que o controle visa assegurar, o controle exercido pela Justiça Eleitoral visa assegurar a legitimidade e a sinceridade do pleito, tendo, portanto, a finalidade de depurar o processo eleitoral, livrando-o de abuso de poder de toda espécie, corrupção, fraude, desordens informativas, notadamente as desinformações, e irregularidades que possam maculá-lo ou mesmo desnaturá-lo. São bem conhecidos dois grandes sistemas de controle político eleitoral, o legislativo e o jurisdicional. Pelo sistema legislativo, ou de verificação de poderes, o poder legislativo é o juiz absoluto das eleições, da elegibilidade e investiduras políticas de seus membros, competindo-lhe controlar seus próprios mandatos e as respectivas eleições, bem como conhecer e decidir todas as questões e lides que se apresentem. Historicamente, esse sistema resultou do processo de independência do poder legislativo em face do privilégio da realeza de dispor sobre a validação das eleições. Foi consagrado inicialmente na Inglaterra com o Parliamentary Election Act de 1695 e na França com a Constituição de 1791, fruto da Revolução Francesa de 1789, que caracteriza, sobretudo, pelos limites impostos ao poder do rei. Se no princípio a verificação eleitoral cabia ao rei, o rei é que decidia qual parlamentar foi eleito e qual deveria permanecer no parlamento. Paulatinamente, o legislativo firmou sua independência do executivo e passou a assumir o controle sobre a regularidade da votação e a elegibilidade dos membros do parlamento, o que antes era uma prerrogativa real. Muito cedo, porém, despontaram graves distorções desse modelo de controle, entre as quais se destacam a discricionariedade dos julgamentos, o acentuado corporativismo, a inconveniência, sobretudo, de se entregar função tipicamente jurisdicional, que em princípio deve se basear em critérios técnicos e objetivos, a órgão eminentemente político, diretamente comprometido com as questões a serem apreciadas. O sistema jurisdicional de controle surge como contraponto às insuficiências apresentadas pelo sistema político, com a intenção de substituir um controle discricionário por um controle técnico e juridicamente enquadrado. A realidade sociopolítica de cada país impôs o desenvolvimento de subsistemas jurisdicionais próprios e especificamente voltados para suas necessidades, entre os quais figuram o de jurisdição ordinária, especializada e constitucional. E também ainda se fala num sistema eclético ou sistema misto. No Brasil, para ficarmos só no Brasil, o referido sistema legislativo de verificação de poderes foi acolhido na Carta Imperial de 1824 e também na Carta Republicana de 1891. Portanto, o sistema de verificação de poderes, de controle feito pelo Poder Legislativo, vigorou até o fim da Primeira República,
portanto, por mais de um século no nosso país. Antes, as vicissitudes históricas, mormente a normalização da farsa eleitoral e a evidente inautenticidade da representação política no Império e na Primeira República, o modelo de verificação de poderes foi substituído pelo modelo de jurisdição especializada. Essa mudança, aliás, de modelo das eleições e do sistema eleitoral e a criação de um órgão especializado de controle era uma das principais promessas e bandeiras da Revolução de 1930. E ocorreu já no início da chamada Era Vargas, com a promulgação do primeiro Código Eleitoral. Esse primeiro Código Eleitoral, o Decreto-Lei 21.076, criou a Justiça Eleitoral como uma instituição independente, voltada exclusivamente para o controle e a organização das eleições. É dizer, alistamento eleitoral, campanha, votação, apuração de votos, proclamação de resultados e diplomação de eleitos. Mas, além disso, instituiu também a possibilidade desse órgão especialidade cuidar de resolução de conflitos surgidos no âmbito ali dos embates das campanhas eleitorais. Importante ressaltar aí que, em 1934, a Justiça Eleitoral foi constitucionalizada. Se antes ela era prevista em um decreto-lei, como eu mencionei, o decreto 21.076, em 1934 ela foi elevada ao nível constitucional, prevista já lá naquela época como órgão do Poder Judiciário, no artigo 63, inciso D da Constituição de 1934. Possuía competência privativa para o processo das eleições federais, estaduais e municipais, entre outras coisas. Mas, em 1937, ela foi extinta, com aquela Constituição autoritária, a polaca, para ressurgir somente com a redemocratização em 1946. A Constituição de 67 preservou a Justiça Eleitoral, ensejando que sobrevivesse nos 20 anos do regime militar. No entanto, nesse período do regime militar, sobreviveu a Justiça Eleitoral, mas como instrumento de um arranjo das criatividades que os militares traziam para o processo eleitoral. A Justiça Eleitoral tinha uma importância para o regime militar que dava assim, uma espécie de visibilidade de que havia uma democracia no país. Ou seja, a ditadura de 64 a 85 manteve a Justiça Eleitoral funcionando porque, de certa forma, estava afinada com os desígnios do governo militar. Importava manter as aparências de um suposto regime democrático em funcionamento e a preservação da Justiça Eleitoral constituía uma peça importante para esse desiderato. Como é sabido, na Constituição de 88, a Justiça Eleitoral foi mantida e integrada à estrutura do Poder Judiciário. Como podemos ver, lá no artigo 92 da Constituição, o inciso 5, que diz que são órgãos do Poder Judiciário os tribunais e juízes eleitorais. Preceito esse complementado pelo artigo 118, que diz que são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. No Código Eleitoral, essa matéria está tratada nos artigos 12 a 41. Notem que o papel constitucional da Justiça Eleitoral não se limita a aspectos administrativos do processo eleitoral. A exemplo do concerto normativo, do controle e organização do pleito, proclamação de resultados, diplomação de eleitos. Não se limita a essa ambiência administrativa. Muitas outras atividades, e vocês terão a oportunidade de encontrar isso no dia a dia de suas atuações aí na Justiça Eleitoral, muitas de outras atividades encaixam-se entre as funções da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, a resolução de conflitos surgidos no processo eleitoral, ensejadores de contestação das eleições, em impugnação de mandatos,
Essa importantíssima função encarta-se no que alguns denominam de contencioso eleitoral, podendo o seu fundamento ser divisado diretamente na Constituição em disposições como, por exemplo, do artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, que fala que o mandato eletivo poderá ser impugnado. Então, se ele poderá ser impugnado, é porque nós temos aí uma raiz, né, um fundamento para dizer que há um contencioso que está sob a competência da Justiça Eleitoral. No artigo 55, por exemplo, no inciso 5, nós temos lá: perderá o mandato deputado ou senador quando o decretar a Justiça Eleitoral. Então vejam que isso não é pouca coisa, né? Perderá o mandato deputado ou senador quando decretar a Justiça Eleitoral. Então vejam a relevância que tem essa instituição no nosso concerto, no nosso constitucionalismo. O controle de registro de partidos políticos, por exemplo, que está lá no artigo 17, parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Outro, controle e fiscalização de contas de partidos políticos que devem prestar contas dos valores recebidos. Está lá no artigo 17, inciso 3, prestação de contas à Justiça Eleitoral, muito embora o Tribunal de Contas da União também se diga competente para a fiscalização desses recursos. Existem diversos procedimentos no Tribunal de Contas da União, em que o Tribunal de Contas da União instaura procedimentos para verificar alguma coisa ligada a esses recursos públicos que são alocados ao fundo partidário. Uma outra importantíssima função constitucional da Justiça Eleitoral é a jurisdição criminal, né? Conhecer e julgar ilícitos eleitorais. Essa competência, ao contrário do que alguns pensam, não está fundamentada no Código Eleitoral. Ela está fundamentada direta e expressamente na Constituição Federal, né? Tanto assim que daí se pode ser extraída essa competência, que a Justiça Eleitoral, que a Constituição atribui à Justiça Eleitoral o conhecimento e julgamento de causas criminais, como o habeas corpus. Está lá no artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 4º, inciso 5, e ressalva também expressamente a competência criminal dessa justiça especializada, como ocorre na parte final do inciso 4 do artigo 109. E, de modo expresso, como eu disse, ressalva a competência da Justiça Eleitoral em matéria criminal. Embora a Constituição Federal não especifique quais crimes são da competência da Justiça Eleitoral, como faz com a Justiça Federal, no artigo 109, inciso 4, resulta clara e insofismável sua competência para o julgamento de toda a matéria eleitoral, inclusive dos crimes eleitorais. E tal competência estende-se aos crimes comuns conexos. Vejam, não só crimes eleitorais, estende-se também a crimes comuns conexos. Agora, ela não se estende a crimes comuns em que não há conexão. Se alguém disser, por exemplo, que a Justiça Eleitoral tem competência para julgar um crime comum sem conexão com o crime eleitoral, pode-se afirmar isso, mas isso é inconstitucional, sem nenhuma dúvida. Então, vejam, aqui, não só os crimes comuns estaduais, como também os crimes federais conexos com os eleitorais. Existe uma doutrina muito interessante que diz que a jurisdição eleitoral para o crime comum conexo não se estende aos federais. Ela só diz respeito aos estaduais. É muito interessante essa tese. Ela é defendida por ninguém menos que o Badaró, ninguém mais, ninguém menos que o Desenho. Tem alguns processualistas penais aí que têm argumentos muito fortes, fincados na Constituição,
para dizer que a competência natural da Justiça Eleitoral para o crime conexo só diz respeito ao crime conexo estadual, ao crime comum conexo estadual, não federal, né? No entanto, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não acolheu essa tese, né? O Supremo Tribunal Federal afirmou mais de uma vez, e já faz tempo isso, e recentemente também, que o crime conexo atraído pela Justiça Eleitoral pode ser tanto comum estadual quanto comum federal. Embora no STJ, que é um tribunal, que é uma instância mais apropriada para cuidar de matéria infraconstitucional, embora o STJ tenha também precedentes nesse sentido, de que o crime federal conexo não seria competência da Justiça Eleitoral, mas da Justiça Federal, porque ele é previsto especialmente na Constituição nesse sentido. Não é objeto dessa nossa fala, mas amanhã talvez a gente possa especificar um pouco melhor isso. Mas o importante aqui é entender que, entre as funções da Justiça Eleitoral, nós temos aí a jurisdição criminal, e essa jurisdição criminal, induvidosamente, se aplica tanto ao crime eleitoral quanto ao crime comum conexo com o crime eleitoral. Não, porém, ao crime comum sem conexão. Muito bem. É preciso enfatizar que o fato de a Justiça Eleitoral ter sido instituída como ramo do Poder Judiciário é importante e diz muito. Define, por exemplo, o modo de investidura dos agentes encarregados de gerir o sistema. Os juízes são investidos em seus cargos por meio de concurso público, de provas e títulos, e gozam de garantias constitucionais fundamentais para o imparcial exercício de suas funções. Contudo, é preciso dizer que essa forma de investidura tem sido contestada em alguns lugares. Por exemplo, a recém-eleita presidente do México, senhora Cláudia Sheinbaum, defende em seu programa de governo, e defendeu publicamente essa semana, que os juízes sejam eleitos pelo voto popular, né? Ou seja, nada de concurso público, nada de outros critérios de escolha. Quem tem que escolher os juízes é o povo, né? Em eleições, claro. Eleições diretas, claro, e democráticas. Mas aí eu fico imaginando, em lugares que tem, por exemplo, dominados por milícia ou dominados por organizações criminosas, eu fico imaginando, e é claro que se elege o juiz, vai eleger o promotor também, né? O Ministério Público vai junto, né? No mesmo roldão, né? É tipo aquela história de onde a vaca vai, o boi vai atrás, um vai atrás do outro ali. Então, eu fico imaginando, nesses lugares conflagrados por milícia, como vai ser a eleição, né, na comunidade lá do juiz, do promotor, que vai julgar os integrantes das organizações criminosas e tudo mais. Mas, além disso, o fato da Justiça Eleitoral ter sido instituída como ramo do Poder Judiciário diz, mais importante, diz sobre o método de trabalho adotado pela Justiça Eleitoral. Isso é importante. O método aqui compreendido como um programa ou conjunto de atos e operações que habilitam o agente a chegar a certo conhecimento ou a solução para um problema. Existe um método jurisdicional, existe um método judicial próprio do judiciário, né? Que é diferente do método de trabalho do legislativo e do executivo, né? Trata-se, então, do pensamento intencional que tem por finalidade cumprir uma sequência de operações. A ordem dessa sequência, ou seja, a ordem da sequência do trabalho ou da lógica judicial, constitui a essência do próprio método. O método é científico e pautado pela razão, portanto é racional e intencional. Também na seara eleitoral, pelo fato da Justiça Eleitoral
ser um ramo do judiciário, também na seara eleitoral, impõe-se o uso de métodos e conceitos jurídico-processuais, como, por exemplo, ação, processo, procedimento, demanda, pedido, competência, produção de provas, fundamentação necessária das decisões, recurso, etc. Então, vejam que o fato da justiça eleitoral ser um ramo do judiciário impõe também a ela o emprego do método judicial. Não era assim na época da verificação dos poderes, quando era realizado pelo Legislativo, né? Quando era realizado pelo Legislativo, até o início da década de 30, simplesmente colocava-se o nome na mesa, não era do grupo político, aprova e desaprova sem nenhum fundamento, sem nenhum critério, sem nenhuma declaração expressa de fundamento, né? Então, vejam que essa racionalização, essa racionalidade judicial, efetivamente, ela foi trazida para a justiça eleitoral pelo fato dela ser um ramo do Poder Judiciário. Apenas para dar um exemplo, veja, por exemplo, a questão da execução, né? É evidente que a justiça que julga um caso deve poder executar o seu julgado, falando aqui do método judicial e da questão dos poderes implícitos da justiça eleitoral para a realização de certas atividades. Resulta evidente que a justiça que julga um caso deve poder executar o seu julgado. E no caso do eleitoral, tal atribuição não é expressamente fixada na Constituição, e nem deveria sê-lo, pois constitui derivação de poderes ou competências conferidas à Justiça Eleitoral e pela própria situação dela integrar um ramo do Poder Judiciário. Prevalece, então, a aplicação do método jurídico processual próprio da Justiça. Assim, por exemplo, a observância do processo uno, englobando-se fase de conhecimento e execução. Esse tema, aliás, vem tratado numa resolução do TSE, a resolução 23.709, de 22. Realmente, o sistema jurídico brasileiro tem como matriz o sistema civil law, desenvolvido na Europa continental. Temos aqui, entre nós, uma tradição jurídica legalista que privilegia o direito positivado, escrito e rígido em sua formulação. Tal característica é mantida no sistema em vigor, mesmo que se afirme com razão a sua abertura e a possibilidade de incorporação de soluções situadas para além do direito escrito, soluções essas que normalmente decorrem do reconhecimento da normatividade ou juridicidade de princípios e até de valores. Esse é um tema muito importante também, e provavelmente vocês vão se deparar com eles em suas atuações aí no eleitoral, né? Para muitos, no âmbito notadamente eleitoral, e para alguns até no âmbito criminal, nós não nos filiamos mais ao sistema civil law, né? Considerando que muitas decisões não têm amparo numa regra escrita e expressa, mas em princípios ou valores constitucionais. Então, para muitos aí, nós nos afastamos cada vez mais do civil law e nos aproximamos do sistema inglês, anglo-americano, da equity, né? Note-se que um sistema como o nosso, baseado no direito positivado, separa com cores fortes o direito do não direito. E essas duas dimensões da vida social, direito e não direito, apresentam-se e convivem no mesmo espaço. E como lembra aquele jurista francês, o Jean Carbonnier, é certo que o direito só por si não preenche a totalidade da esfera humana, havendo em toda a sociedade vazios de direito, ou seja, espaços em que o direito não incide, e pois que se encontram livres de regulação estatal. Obviamente, é lícita a conduta situada na esfera do não direito. E alguns podem estar se perguntando, por que eu estou falando disso aqui? Porque isso é um problema, talvez, dos mais árduos que vocês vão se deparar no exercício de suas funções ministeriais, né? Separar o que é direito do que é o não direito, na esfera de uma disciplina jurídica em que os conceitos são indeterminados. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho que vai exigir bastante ponderação, bastante estudo
e bastante aprofundamento no conhecimento aí do sistema. Ocorre que muitas das normas eleitorais fundamentais para o adequado exercício do controle atribuído pela Constituição à Justiça Federal são construídas a partir de princípios, valores e conceitos indeterminados. Muitas vezes não há uma regra escrita para aquela solução que nós lemos no acórdão. Aquilo ali decorre de um processo hermenêutico e que será preciso, então, conhecer quais são esses valores, quais são esses princípios e do que se está em jogo ali, do que se está debatendo. Que, por natureza, são conceitos fluidos e dependem de apreciação de circunstâncias fáticas, muitas vezes complexas, para sua adequada concretização. O artigo 14, parágrafos 9 e 10º da Constituição Federal, por exemplo, fornece exemplos desse tipo de conceito, como, por exemplo, probidade, moralidade, vida pregressa, normalidade, legitimidade, influência. O que é influência? Numa ação eleitoral, por exemplo. Poder econômico. O que é poder econômico? Abuso, corrupção e fraude. O que é fraude? É mais objetiva, é mais subjetiva. Vejam como o conceito é fluido. Se fosse no direito penal, nós poderíamos falar até, de certa forma, um conceito normativo do tipo. Naturalmente, todo o sistema jurídico aberto, baseado em princípios e conceitos fluidos e indeterminados, impõe desafios ao intérprete. Desafios que consistem, notadamente, na identificação do direito e sua separação do não-direito, que é um espaço não regulado ou em que o direito não incide, pois em que a conduta é lícita. No mundo projeto contemporâneo líquido, cheio de incertezas e em constante atualização, é grande a variedade de novos casos e situações desafiadoras para o intérprete. Sendo impossível abarcar tudo em um punhado de regras escritas e pontuais, a Justiça Eleitoral, para bem cumprir sua missão constitucional, deve velar pela integridade do sistema, criar cenários de ordem e coerência, o que só parece possível se privilegiar uma leitura principiológica e de integridade do sistema jurídico. Deverá, então, identificar e prestigiar valores e princípios constitucionais do direito eleitoral, dando respostas adequadas e atualizadas aos novos problemas que lhes são apresentados, mas isso sempre com a cautela de não ultrapassar as fronteiras do direito, imiscuindo-se em relações e situações não reguladas pelo direito, onde, portanto, há liberdade de atuação dos cidadãos. Vocês terão desafios, situações desafiadoras como essa, quando, por exemplo, tiverem que definir se aquela fala do político está albergada pelo direito, pela liberdade de expressão, por exemplo. Eis, então, mais um importantíssimo papel que a Constituição reservou à Justiça Eleitoral: a interpretação e aplicação de normas nos marcos do Estado Democrático de Direito. E tal atuação deve trazer segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade nas relações, bem como assegurar a integridade do sistema. Ainda porque é preciso entender que não existe solução racional e razoável fora do sistema jurídico constitucional, fora do Estado Democrático de Direito. Atuar fora do sistema apresenta um grave risco de se fomentar soluções arbitrárias e, conforme as circunstâncias, flertar com o autoritarismo, com o obscurantismo e todo o mal que ensejam. Por isso, a quadra atual porta um enorme desafio para os operadores do direito eleitoral, especialmente para os intérpretes oficiais do sistema jurídico constitucional, que são aí os juízes, os promotores e tal. Como compatibilizar, por exemplo, as liberdades de expressão e informação com a necessidade premente de se combater a desinformação? Esse é um desafio. O que é desinformação? Qual é o limite dela e onde que ela está? E até que momento a fala está albergada pelo direito constitucional de expressão? O antigo sistema eleitoral brasileiro oferece inúmeros exemplos de ilícitos eleitorais, inexistindo, naquela altura, um órgão imparcial e com poder bastante para preveni-los ou mesmo coibi-los.
Na Primeira República, por exemplo, de tão disseminada, a fraude era como que institucionalizada, ocorrendo em todas as fases do processo eleitoral, desde o alistamento de eleitores até o reconhecimento de candidatos, dos candidatos eleitos, no processo que eu mencionei, chamado de verificação de poderes. Sabem que o Rui Barbosa foi candidato a presidente do Brasil. E tem um relato interessante do Rui Barbosa, em que, tendo notícia de um comício, ele foi lá no local para ver o comício do concorrente dele, e chegou lá, não tinha ninguém, não tinha comício nenhum, mas o comício tinha sido registrado, que ele existia, que tinha tantas pessoas e tudo mais. Então ele escreveu isso, que no alistamento se fabrica o eleitorado. Depois, ou lhe simulam a presença, ou lhe a obstam na eleição. Quem vota e elege são as atas, onde se figuram, umas vezes com o requintado apuro dos estelionatos hábeis, outras com a negligência desazada e besuntona das rapinagens vulgares. Os comícios eleitorais, ele se refere a esse que ele foi, de que nem notícia houve nos sítios indicados pelos falsários. Já não se precisa recorrer à corrupção e à violência, fabricam-se as atas. Aí, portanto, se descreve a chamada, na época, eleição a bico de pena, clássica modalidade de fraude, que traduz adulterações feitas em documentos eleitorais pelos agentes encarregados da condução do processo eleitoral. No Código Eleitoral e na Lei 9.504, vocês vão encontrar tipo que coíbe esse tipo de situação, como esse da eleição de bico de pena. Mas havia outros expedientes, como, por exemplo, a da degola, pelo qual, na Comissão de Verificação de Poderes, o Poder Legislativo não reconhecia a eleição de adversários políticos, invalidando, portanto, o pleito. O voto de cabresto, em que o eleitor era compelido, ameaçado ou pressionado psicologicamente a votar no chefe político local ou em quem este indicasse. Observe que o voto era aberto naquela época, não era secreto como atualmente. Ele se tornou secreto naquela reforma da década de 30, que instituiu o Código Eleitoral e a Justiça Eleitoral. E o eleitor era acompanhado e fiscalizado de perto para não votar na pessoa errada. Casos recentes de voto de cabresto, ainda hoje, em 2024, são noticiados em vários lugares, como, apenas a título de exemplo, porque existem outros lugares em que isso acontece, como no Rio de Janeiro, em que milícias e traficantes compeliram eleitores a filmar com aparelho de celular o momento de confirmação do voto, de modo a comprovarem que votaram. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais se proibiu o eleitor de adentrar a cabine de votação com celular ou qualquer aparelho que pudesse filmar. Ou do curral eleitoral, expressão que originalmente denominava o local próximo à sessão eleitoral, em que eleitores eram mantidos sob vigilância e alimentados, de onde só podiam sair no momento de votar. A expressão curral eleitoral ainda é comum nos dias de hoje, denotando um conjunto de pessoas compelidas, ameaçadas ou pressionadas psicologicamente por empresários, por exemplo. Teve denúncias nas eleições de 2022, teve denúncias de promotores de 18 também, teve denúncias criminais de promotores de Minas Gerais, retratando situações como essa. Quando eu fui procurador regional eleitoral no DF, teve uma AIGE lá, em que nós cassamos o mandato de um deputado distrital, equivalente ao deputado estadual, no estado, justamente por causa disso. O sujeito é um grande empresário e reunia lá os eleitores, os empregados dele, e ia dando um recado dele, de certa maneira. Alguns empregados, alguns funcionários recebiam a visita do chefe, do supervisor e tudo mais. Então, vejam, esse é o que a gente chama de curral eleitoral moderno. Vai acontecer em 2024? Com certeza. Com certeza vai acontecer, certamente. A expressão curral eleitoral ainda é comum nos dias de hoje, como empresários, como eu mencionei, a votar ou não votar em determinado candidato. São situações lamentáveis de ocorrência frequente na era do voto de papel, em cédulas, mas que em alguns casos
foram repaginados e atualizados nos dias de hoje. E é a esse sistema perverso que os arquitetos do CAU pretendem retornar, a esse sistema, por exemplo, de votação em cédula, que o Dr. Jabas falou aqui dos engenheiros do CAU, se referindo ao livro lá do italiano, mas como quem formula o desenho das coisas são os engenheiros, eu prefiro dizer, são os arquitetos do caos. O nosso sistema eleitoral, o brasileiro, evoluiu lentamente, superando fraudes, superando inseguranças, superando desconfianças. Vícios perniciosos sempre presentes na vida política brasileira. Notadamente com o advento da urna eletrônica, o nosso sistema eleitoral tornou-se robusto, seguro, transparente e, portanto, democrático. Não há duvidar da sinceridade do voto e da autenticidade da representação política, goste ou não dela. Muitos que criticam as urnas eletrônicas foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Isso que como diziam os juristas romanos, isso é uma contradição in terminis, doutor Emanuel, porque o cara foi eleito pela urna e disse que ela foi fraudada. Então, só Jeová explica. Não há duvidar que o desenho de nossa democracia rebrilha em cores fortes. Prova disso, aliás, são os esforços e enormes investimentos que há anos e anos os arquitetos do caos fazem para derrubá-lo, sem sucesso, porém. As eleições de 2024 apresentam novos testes para o nosso sistema eleitoral, que certamente, como sempre ocorreu, sairá vitorioso, mais vigoroso e rejuvenescido. E muito da excelência desse sistema deve-se ao incansável trabalho da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e seus agentes, no cumprimento escorreto dos papéis que a nossa Constituição lhe reservou. Existe aquele famoso sermão do John Donne, poeta inglês de 1624. No man is an island, entire of itself. Each of is a piece of the continent, a part of the man. Therefore, send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. Não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por você, eles dobram por nós. Os sinos, desde sempre, dobraram em todas as partes do mundo pelas causas, pelas boas causas, por nós, para nos chamar e para nos alertar. Então, não pergunte por quem dobram os sinos da nossa fulgurante democracia. Eles dobram por todos nós. Muito obrigado. Doutor José Jair, muito obrigado pelo histórico, por todo o histórico sobre a justiça eleitoral no nosso país. É muito relevante até para que a gente possa compreender como nós, eu digo, nós do sistema de justiça eleitoral, um sistema de justiça com muitas especificidades, muito diferente dos demais sistemas de justiça, como nós chegamos até aqui, e quão relevante, quão importante é o nosso papel hoje em dia. A gente tendo essa visão, esse filme sendo mostrado para a gente. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua palestra no dia de hoje, o seu tempo, que imagina a correria danada da sua rotina, mas deixou seus afazeres para estar aqui conosco. Eu gostaria de saber se algum colega, algum amigo teria alguma pergunta para fazer, algum questionamento.
Não tem não, né? Bom, então amanhã começamos... Amanhã é um dia, sexta-feira, nós teremos bate-papos, conversas sobre, né, com vários colegas, né, especialistas na área e focado nos temas práticos, nos desafios do dia a dia do promotor eleitoral, né, condutas vedadas, amanhã cedo com o Edson. Condutas vedadas é um dos temas, né, que mais suscita dúvida no dia a dia do promotor, o que o agente público pode, o que não pode fazer, como é que eu consigo identificar uma conduta vedada. Na prática, né, às vezes na lei é muito simples, a gente lê o artigo 73 da lei 9.504, porém a prática é muito diferente, né? Então amanhã todas as palestras, né, terão como foco o dia a dia do promotor, o dia a dia da promotora eleitoral, né, os desafios práticos que a gente enfrenta no dia a dia. Eu gostaria de informar que essa ação educacional está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente na Escola Virtual do Ministério Público e também na TV Ministério Público. E também que a diretoria de formação da escola institucional realizará a compilação da frequência e remeterá o certificado para todos que se inscreveram posteriormente por e-mail. Portanto, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e amanhã voltamos às 9 para começar, 8h30 todo mundo aí para a gente tomar um lanchinho. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite.